Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e a aula de hoje é a primeira aula aqui do canal utilizando a fita de malha. Hoje eu trouxe o passo a passo detalhado dessa mini mochila, toda feita na fita de malha, uma mochila que ficou muito estruturada e leve. As vantagens da fita de malha são essas: leveza, estrutura e comparando com o fio de malha, o material é muito mais em conta. Além disso, você encontra a fita de malha em diversas cores para você usar e abusar da sua criatividade. Aqui na descrição você também vai encontrar o link do meu Instagram e do grupo do Telegram. Então, se você ainda não participa, corre lá e entra no grupo para ficar por dentro de todas as novidades. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Vou começar apresentando os materiais que eu vou utilizar para fazer essa mochila. Vou precisar de uma aba em montana, mosquetões, 4 mosquetões no total, argola articulada, agulha de crochê número 7 e o principal, que é a fita de malha. Vou utilizar aqui a fita de malha da Meliá na cor cerâmica e na cor terra. Vou tirar a medida aqui com vocês do mosquetão e da argola articulada. O mosquetão, ele tem 2 centímetros, essa parte aqui de dentro, onde eu vou fazer o crochê. E a argola articulada, no total, tem 2,5 centímetros. Então, esses são os tamanhos do mosquetão e da argola articulada. Vou começar utilizando a cor terra e, como vocês já devem saber, a fita de malha, ela não enrola, não fica rolotê como o fio de malha. Então, por mais que você tente puxar, enrolar, ela não vai ficar. Então, essa é uma das principais características. Além disso, a fita tem um rendimento excelente. No final do vídeo, assim que eu terminar toda a peça, eu vou mostrar para vocês o que sobrou de cada cor. E algo que eu acho muito importante é que a fita proporciona muita leveza e estrutura para as peças. Então, vamos lá começar a nossa base. Começo fazendo o meu nozinho inicial, deixando ele bem firme aqui na minha agulha e vou subir agora um total de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar preenchendo com pontos baixos, pegando apenas essa alcinha de trás de cada correntinha. Observem que atrás de cada correntinha se formou essa alcinha. Essa primeira eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida. Venho aqui para minha segunda, passo a minha agulha por baixo dela, pesco o fio, dei altura e fecho o meu ponto. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho para o pontinho do lado, passo a agulha por baixo, pesco o fio, vou trazer aqui para frente, faço ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no final. Cheguei no final da minha carreira, trabalhei um ponto baixo e aqui no mesmo pontinho de base eu vou colocar 4 pontos juntos, tudo no mesmo ponto para formar a minha primeira curva da minha base oval. Aqui eu já tenho um ponto, preciso colocar mais 3 pontos no mesmo pontinho de base. Passo a minha agulha, pesquei o fio, dei altura, faço o meu segundo ponto, no mesmo lugar o terceiro e o quarto. Tenho aqui a primeira curva da minha base oval. Vou voltar preenchendo com pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e já vou esconder esse restante de fio lá do início do meu trabalho. Vou passar a minha agulha por baixo da correntinha. Passo a agulha por baixo da correntinha, vou esconder o meu fio, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, faço ponto baixo. No próximo ponto, passo a agulha por baixo da correntinha, pesquei o fio,
faço ponto baixo, até chegar aqui na minha outra curva. Cheguei no final da minha carreira e aqui eu preciso trabalhar os meus 4 pontos juntos para ficar exatamente igual a esse outro lado aqui. Como eu já tenho um ponto nessa minha primeira carreira que eu fiz, aqui eu preciso colocar 3 pontos para totalizar os 4. Então, no mesmo ponto de base, eu trabalho 3 pontos. 1, 2 e 3. Junto com esse meu primeiro ponto, 4. Vou esticar o meu fio para fazer o meu fechamento de carreira. Passo a minha agulha de trás para frente, bem na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto sozinho. Observem aqui que eu tenho os meus 4 pontos juntos, que formaram a minha curva. E aqui eu tenho o meu ponto sozinho, onde eu comecei a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui nós precisamos ignorar esses 4 pontos juntos e vir aqui nesse primeiro pontinho que está sozinho. Vou passar a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima desse ponto sozinho. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou modelar o meu trabalho para que ele ganhe formato. A partir de agora, eu vou dar início à minha segunda carreira. Vou trabalhar pontos baixos centrados. Passo a minha agulha bem no centro do ponto que está sozinho, esse ponto onde eu levei a minha laçada aqui para trás, eu passei a agulha por baixo da correntinha que se formou em cima dele e agora eu vou passar a agulha no centro desse ponto. Então, eu vou passar a minha agulha bem no centro do ponto que está sozinho. A minha agulha precisa sair aqui atrás, no meio desse Vzinho. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada. Vou pescar o fio que está vindo lá do novelo e vou trazer aqui para frente. Dessa forma. Dei altura e fecho o meu ponto, fazendo o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar aqui na minha curva. Então, no ponto do lado, passo a agulha no centro do ponto, dei altura, fecho o ponto. No próximo, dei altura, fecho o ponto, até chegar aqui nessa minha curva, onde eu vou começar a trabalhar os meus aumentos. Cheguei aqui na minha curva e para cada pontinho que eu coloquei aqui dentro, esses 4 pontos, eu vou trabalhar um aumento. Então, venho para o meu primeiro pontinho da minha curva e trabalho o meu primeiro aumento. O aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o meu primeiro aumento, venho para o meu segundo ponto. Olha sempre para ver se a agulha está saindo no lugar correto. Faço aqui o meu segundo aumento. No próximo, o meu terceiro aumento. E no ponto seguinte, o meu quarto e último aumento. Lembra sempre de ir modelando o teu trabalho. Fiz aqui os meus 4 aumentos, dessa forma. Vou voltar preenchendo com pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar mais uma vez aqui na minha curva. Então, no ponto do lado, trabalho um ponto baixo centrado sozinho. No próximo, a mesma coisa, até chegar lá na minha curva. Cheguei aqui na minha curva e agora eu vou começar a trabalhar os meus aumentos. Vou fazer exatamente como eu fiz aqui desse outro lado, trabalhando um aumento para cada pontinho dessa curva. Faço aqui o meu primeiro aumento, o meu segundo. O aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Venho aqui para o meu terceiro. E para finalizar, o meu quarto e último aumento. Vai sempre modelando o trabalho.
Fiz o meu aumento, vou esticar a minha laçada, passo a minha agulha na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, passo a agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou diminuir essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Passo a minha agulha bem no centro do ponto, esse ponto que está embaixo dessa laçada que eu acabei de levar aqui para trás. Passei bem no centro do ponto, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou dar altura, colocar no gancho da minha agulha essa laçada que ficou aqui atrás, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. Sigo dando continuidade, fazendo um ponto baixo centrado, até chegar mais uma vez aqui na minha curva. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho os meus aumentos, e agora eu vou começar a intercalar esses pontos. Vou trabalhar um ponto sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Então, aqui no meu primeiro aumento, eu começo fazendo um ponto sozinho. No pontinho do lado, que é o ponto do meu aumento, trabalho 2 pontos juntos. Faço um aumento. Trabalhei em cima do meu primeiro aumento da carreira anterior. Venho para o meu segundo aumento, faço um ponto sozinho. No ponto do lado, 2 pontos juntos. Trabalhei em cima do meu segundo aumento da carreira anterior. Venho para o meu terceiro aumento, faço um ponto sozinho. No ponto do lado, faço um aumento. Trabalhei em cima do meu terceiro aumento da carreira anterior. Vou trabalhar agora em cima do meu quarto e último aumento. Faço um ponto sozinho e um aumento. Ficando dessa forma. Sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar mais uma vez nessa minha outra curva. Cheguei mais uma vez aqui na minha curva, trabalho agora em cima do meu primeiro aumento da carreira anterior, um ponto sozinho, no ponto do lado, um aumento. 2 pontos juntos no mesmo pontinho de base. No segundo aumento, trabalho um ponto sozinho e 2 pontos juntos, um aumento. No meu terceiro aumento, trabalho um ponto sozinho, no ponto do lado, 2 pontos juntos. E aqui no meu quarto e último aumento, faço um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Ficando dessa forma a nossa base oval. E aqui vocês podem observar que se formaram esses buraquinhos aqui nas extremidades. E não tem problema, é bem comum as bases ovais ficarem dessa forma, porque aqui nós trabalhamos os aumentos, então o ponto ele vai se esticando, se abrindo. Por isso, nós vamos pegar uma agulha mais fina e arrumar esses pontos para fechar esses buraquinhos. Peguei a minha agulha mais fina, vou esticar a minha laçada e tirar a minha agulha, só para não perder esse ponto. E aqui eu passo a minha agulha e vou esticando as perninhas do meu ponto, para deixar o ponto bem acomodado aqui nessa curva onde eu fiz os meus aumentos. Vou fazendo isso em cada pontinho, sempre com bastante cuidado para o ponto ficar bem acomodado. Feito isso, a minha base ficou bem fechadinha e agora eu vou dar início à subida da minha mochila.
Vou colocar a minha agulha nessa laçada, ajustar, deixar ela um pouquinho menor, dessa forma. Estico aqui, tiro a minha agulha, venho com a agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Passo a agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou diminuir essa laçada para deixá-la do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Modelo mais uma vez a minha base oval, isso é muito importante no seu trabalho. E vou começar a fazer a subida da mochila. Venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa minha laçada que eu levei ali para trás. Passei a minha agulha de cima para baixo, vou dar uma leve girada, pegando a alcinha de trás dessa laçada, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, ajusto mais uma vez, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, trazer aqui para frente e fazer o meu primeiro ponto baixo, dessa forma. No ponto do lado, eu pego a alcinha de cima da correntinha e eu também gosto de pegar essa laçada que se forma atrás de cada ponto, para deixar essa primeira parte bem reforçada e não criar buracos. Pesco o meu fio, trouxe aqui para frente e fecho o meu ponto. Vou fazendo isso até chegar no final da minha carreira, sempre pegando a alcinha de cima da correntinha e a laçada que se forma atrás de cada ponto. Pesquei o fio, trouxe aqui para frente, dei altura, faço ponto baixo, até chegar no final da carreira. Cheguei no final da minha carreira e aqui observem que eu trabalhei um pontinho baixo para cada ponto de base, inclusive aqui na curva. Então, eu não trabalhei nenhum tipo de aumento, eu só fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no final, vou esticar a minha laçada para fazer o fechamento de carreira, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou ajustar essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Vou passar a minha agulha no centro do ponto, esse ponto embaixo dessa laçada que eu acabei de levar aqui para trás, e vou trabalhar pontos baixos centrados. Vou pescar o meu fio, trazer ele aqui para frente, colocar no gancho da minha agulha essa laçada. Pesco o fio mais uma vez, vou passar por dentro dessas duas alcinhas, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho para o ponto do lado, passo a agulha no centro do ponto, a agulha sempre vai sair aqui no meio, no centro desse Vzinho, pesco mais uma vez o meu fio, vou trazer aqui para frente, dei altura e fecho fazendo ponto baixo centrado. Vou fazer aqui uma carreira toda em ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira e nessa próxima carreira que eu vou iniciar, eu vou começar a fazer uma trama bem diferente. Vou fazer um ponto alto e um ponto alongado. Vou esticar a minha laçada, passo a minha agulha por baixo da correntinha que se formou do meu primeiro ponto baixo, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e ajusto aqui para ficar menor. Essa laçada sempre precisa ficar do mesmo tamanho dessas minhas outras correntinhas. Vou introduzir a minha agulha bem no centro do ponto, esse ponto onde está saindo a minha laçada. Passei no centro do ponto, vou pescar o meu fio, vou trazer aqui para frente e vou dar altura. Eu vou fazer agora o meu ponto alto fake, para não ter que subir duas correntinhas e ficar marcado. Então, eu seguro aqui em cima com o meu dedo, vou dar uma leve girada na minha agulha, continuo segurando, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo do rolo, passo por dentro dessa primeira alcinha e passo aqui por trás dessa outra alça, dessa forma. Fiquei aqui com duas laçadas na minha agulha, pesco o fio e fecho o meu ponto. Fiz aqui o meu ponto alto fake. Volto aqui no ponto de trás,
passo a agulha no centro do ponto, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou dar altura, porque eu vou fazer aqui um ponto alongado, então eu estico bastante esse meu fio e fecho aqui o meu ponto. Fiz aqui uma sequência de ponto alto e ponto alongado. Vou pular um ponto, venho aqui no próximo, laço o fio na agulha, passo bem no centro do ponto e trabalho um ponto alto. Tiro 2, laço, tiro mais 2. Volto no ponto que eu pulei, passando a agulha bem no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, vou dar altura, esticar bem esse fio, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. Fiz aqui a minha próxima sequência de ponto alto e ponto alongado. Pulo um ponto, venho no próximo e trabalho ponto alto centrado. Lacei, tirei 2, lacei, tirei mais 2. Venho no ponto que pulei, passo a agulha no centro do ponto, pesco meu fio, vou dar altura, estico bem esse meu fio e fecho o meu ponto. No próximo, pulo um ponto, venho no outro e trabalho um ponto alto. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Volto no ponto que pulei, passo a agulha no centro, pesquei o meu fio, dei altura e fecho o meu ponto. E essa vai ser a sequência que eu vou trabalhar durante toda essa carreira. Pulo um ponto, no próximo faço ponto alto. Volto no ponto que pulei e faço ponto alongado, até chegar no final da minha carreira. Tô chegando aqui no final da minha carreira, fiquei com os meus 2 pontos bem certinhos para trabalhar o meu ponto alto e o meu ponto alongado. Laço o fio na agulha, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho um ponto alto, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Volto no ponto que eu pulei e faço aqui o meu ponto alongado e fecho o meu ponto. Dessa forma, utilizei todos os meus pontos, vou esticar a minha laçada para fazer o fechamento de carreira. Passo a minha agulha na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou ajustar mais uma vez para deixar essa laçada menor. E agora eu vou trabalhar carreiras de ponto baixo centrado. Então, aqui onde eu tenho o meu ponto alto bem no centro dele, não vai ser aqui no ponto alongado, e sim aqui no meu ponto alto, que foi o meu primeiro ponto dessa minha carreira anterior. Eu vou passar a agulha no centro dele, com bastante cuidado. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, colocar no gancho da minha agulha essa alcinha, pesco o fio que está vindo do rolo e passo por dentro dessas 2 alças que está aqui na minha agulha. E faço o meu primeiro ponto baixo centrado. No ponto do lado, que é o meu ponto alongado, passo a agulha no centro dele, dei altura e faço ponto baixo centrado. Aqui no pontinho do lado, que é o meu ponto alto, eu vou passar a agulha no centro do ponto, pesquei o meu fio, dei altura, faço ponto baixo centrado. E assim eu vou fazendo. Vou fazer 2 carreiras de ponto baixo centrado e volto com vocês. 2 carreiras de ponto baixo centrado simples, sem nenhum tipo de aumento. Cheguei no final da minha carreira, fiz as minhas 2 carreiras de ponto baixo centrado, vou fazer o meu fechamento. O fechamento é o mesmo desde o início da minha primeira carreira. Estico a minha laçada, passo a agulha por baixo da correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo centrado, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar essa laçada menor, do mesmo tamanho das minhas correntinhas, e agora eu vou começar esse meu padrão de pontos, ponto alto e ponto alongado. Passo a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura, seguro com o meu dedo aqui em cima esse fio, vou dar uma leve girada na minha agulha, coloco no gancho da agulha essa laçada que ficou aqui para trás, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo
por dentro dessa primeira alcinha e passo por trás dessa alcinha que está aqui, dessa forma. Dei altura, fiquei com 2 laçadas na agulha, laço o fio que está vindo do rolo, tiro as 2 de uma só vez. Volto aqui no ponto anterior, passando a agulha no centro do ponto e faço aqui o meu ponto alongado, sempre alongando bastante esse fio. E fecho o meu ponto. Pulo um ponto, venho no próximo, trabalho ponto alto centrado. Dei altura, pesco o fio, tiro 2, pesco, tiro 2. Volto no ponto que eu pulei, passando a agulha no centro do ponto e trabalho ponto alongado. Vou fazendo essa sequência de pontos por toda essa carreira até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final da minha carreira, eu vou voltar com vocês porque nós vamos começar a troca de cores. Vou utilizar nas próximas carreiras a cor cerâmica. Cheguei no final da minha carreira, vou esticar essa minha laçada e agora eu vou cortar o meu fio porque eu vou fazer a troca de cores. Então, eu corto esse meu fio, deixando uma sobrinha para fazer o arremate. Puxo todo o meu fio aqui para frente, dessa forma. Venho com a minha agulha na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, passo a minha agulha por baixo da correntinha, levo esse fio para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, viro o meu trabalho, venho com a minha agulha de trás para frente. Eu sempre pego nessa alcinha que se formou atrás de cada ponto, essa laçadinha que fica mais visível. Então, eu passo por dentro dessa alcinha e jogo a minha agulha aqui para frente, para que ela saia bem no centro da correntinha onde está saindo o meu fio. Pesco mais uma vez o meu fio e vou trazer aqui para dentro do meu trabalho. Arrumo essa correntinha aqui na parte da frente para que ela fique igual às outras, dessa forma. E agora, esse restante de fio eu vou escondendo entre os meus pontos. Então, com bastante cuidado, eu vou passando o fio aqui entre os pontos e lá no final eu coloco um pinguinho de cola para deixar bem firme. E eu quero mostrar para vocês como essa peça fica super estruturada. E olhem só que linda que está ficando a nossa peça, ela fica muito estruturada e super leve. Depois de esconder todo o fio e fazer o arremate final, nós vamos pegar a próxima cor. Vou começar a minha próxima carreira utilizando a cor cerâmica. Eu vou introduzir a minha agulha em qualquer um desses pontos aqui da parte de cima. Eu sempre gosto de começar a minha carreira onde eu fiz o meu acabamento final, um pontinho antes ou um pontinho depois. Então, eu passo a minha agulha no centro do ponto, vou pescar o meu fio com a cor nova, vou trazer aqui para frente, deixando uma sobrinha de fio aqui para trás, pesquei o fio que está vindo lá do rolo e fecho, fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho no ponto do lado, passo a agulha no centro do ponto, dei altura, faço ponto baixo centrado. E assim eu vou fazendo por toda essa carreira. Aqui nessa minha carreira, onde eu estou trabalhando com a cor cerâmica, eu vou fazer esse padrão que eu fiz aqui nas carreiras anteriores. 2 carreiras de ponto baixo centrado e uma carreira de ponto alto com ponto alongado. Então, vai totalizar 3 carreiras na cor cerâmica. Depois disso, eu vou voltar para a cor terra e fazer mais 2 carreiras de ponto baixo centrado. No total, eu vou ter 2 bloquinhos na cor terra. Os bloquinhos são formados por 2 carreiras de ponto baixo centrado e uma carreira intercalando ponto alto com ponto alongado. Mais um bloquinho na cor cerâmica e para finalizar 2 carreiras de ponto baixo centrado na cor terra. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho porque a partir de agora é só repetição e volto com vocês lá no final. Finalizei todas as minhas carreiras, vou agora fazer o meu fechamento, vou esticar a laçada, passar a minha agulha por trás da correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto mais uma vez essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das correntinhas. E agora eu vou trabalhar toda uma carreira de ponto baixíssimo.
para finalizar aqui a borda da minha bolsa. Vou passar a minha agulha por baixo dessa laçada, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que eu levei lá para trás, ajusto mais uma vez, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, não fecho o meu ponto. Entro aqui no ponto do lado, por baixo da minha correntinha, pesquei o fio e tiro tudo de uma só vez. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. No ponto do lado, passo a agulha por baixo da correntinha, pesquei o fio e fecho o ponto. Na próxima correntinha, passo a agulha por baixo dela e faço baixíssimo. E vou fazendo uma carreira inteira de ponto baixíssimo até chegar aqui no final. Cheguei no último ponto da minha carreira, já cortei o meu fio, vou puxar todo ele aqui pra frente para simular o meu último ponto baixíssimo. Venho com a minha agulha de cima para baixo, no primeiro ponto que eu fiz, passando a agulha por trás dele, pego o meu fio, passo aqui no gancho da minha agulha e vou trazer tudo aqui para cima. Viro o meu trabalho, venho com a minha agulha de dentro para fora, para que ela saia bem no centro da correntinha, onde tá saindo o fio que eu acabei de trazer aqui para cima. Então, com bastante cuidado, eu passo a minha agulha para que ela saia bem no centro da correntinha e pesco mais uma vez o meu fio, trazendo ele aqui para dentro. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Depois disso, eu vou esconder o restante de fio aqui na parte de dentro do meu trabalho e colocar um pinguinho de cola. Finalizei todo o corpo da mochila, agora eu vou fazer a aplicação da aba. Para colocar a aba, eu dobro a minha peça ao meio, dessa forma, e eu sempre conto 3 pontos, que são os pontos aqui da lateral. 1, 2, 3 e 3 pontos desse outro lado. Aqui no meio, eu preciso ter a mesma quantidade equivalente da minha aba. Então, aqui na aba eu tenho 14 buraquinhos. Aqui na minha bolsa, eu preciso ter também 14 correntinhas, 14 pontos para fazer toda a minha costura em ponto baixíssimo. Coloquei os marcadores na minha peça, vou pegar a minha aba e para fazer a costura em ponto baixíssimo, eu vou utilizar uma agulha de 4 milímetros, porque os furinhos da aba, eles são bem pequenos e precisa ter uma agulha menor. Posiciono a minha aba no corpo da minha mochila e eu vou começar a trabalhar um ponto antes do ponto que eu tenho o meu marcador, porque eu preciso trazer o meu fio para frente. Tenho aqui o meu primeiro ponto, venho no ponto do lado, passo a agulha primeiro no furinho que tem na minha aba, passo no centro do ponto do lado do meu marcador, então não vai ser no primeiro ponto onde tem o marcador que eu vou trabalhar. Vou pescar o fio que está vindo lá do novelo e vou trazer tudo aqui para frente, com bastante cuidado. Trouxe aqui para frente, deixo uma sobrinha de fio aqui para trás para fazer o arremate final. Vou trabalhar no segundo furinho da aba, passo a agulha por dentro dele e agora no ponto onde estava o marcador. Passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, passei no centro do ponto e vou trazer aqui para cima. E faço ponto baixíssimo. Mais uma vez, venho para o meu terceiro ponto, terceiro buraquinho, passei a agulha no centro, venho aqui no terceiro ponto, passei a agulha no centro do ponto, pesquei o fio que está vindo do rolo, trouxe aqui para cima e faço ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa. E assim eu vou trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Cheguei no último ponto onde estava o marcador, vou esticar um pouquinho o meu fio e aqui eu já posso cortar para fazer o meu arremate final. Corto uma pontinha de fio, puxo esse fio todo aqui para cima e agora é só passar ele aqui para dentro da minha bolsa.
Fiz todos os acabamentos da minha aba e antes de costurar a outra parte do botão imantado no corpo da minha bolsa, eu vou colocar uma tira de correntinhas aqui em volta para fazer um enforcador. Fiz uma tira de correntinhas de aproximadamente 70 centímetros. Vou pegar a minha bolsa, vou achar o centro dela para poder passar essa minha tira. Vou passar a minha agulha bem no centro do meu ponto e vou trazer essa minha tira tudo aqui para dentro da minha bolsa, com bastante cuidado para não desmanchar as correntinhas. Vou pular um ponto, passo a agulha no centro do ponto e vou puxar a outra parte dessa minha corrente. Fiquei aqui com duas pontas, viro o meu trabalho, passo a minha agulha bem aqui na minha lateral, de fora para dentro e vou puxar esse meu fio. Puxo todo aqui para fora. Faço o mesmo do outro lado. Viro o meu trabalho, passo a agulha bem aqui na lateral e puxo todo o meu fio aqui pro lado de fora. Fiquei com as duas pontinhas do lado de fora do meu trabalho, vou trazer elas novamente pro lado de dentro. Viro aqui a minha peça, pulo um pontinho aqui da lateral, venho no ponto do lado e pesco esse meu fio, trazendo todo ele para dentro da bolsa. Repito o mesmo processo aqui desse lado. E agora, para finalizar, eu vou puxar ele aqui pro lado da frente da minha bolsa. Então, bem aqui no pontinho do meio, eu vou trazer esse fio, passo toda essa ponta para cá e faço o mesmo do outro lado. Vou pular aqui um ponto e pesco todo esse fio, puxando ele para frente do meu trabalho. A parte interna da minha bolsa ficou assim, com esse detalhe. Agora é só fechar ela puxando dessa forma. E esse é o resultado colocando esse detalhe de enforcador na peça. Aqui é só eu abaixar a minha aba, centralizar bem direitinho e costurar o outro lado do meu botão imantado na minha peça. Já fiz a costura do botão imantado e a minha mochilinha ficou assim. E agora vamos para a parte final, que são as alças para colocar nela. Passo a minha agulha por baixo da fita e dou uma girada. Vou passar a minha agulha por dentro do meu mosquetão, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer ele aqui para frente, dei altura, laço o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto, ficando assim. Volto com a agulha no mesmo lugar dentro do mosquetão, pesquei o fio, dei altura e fecho fazendo ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu vou pegar nessa alcinha que ficou aqui do lado de fora. Então, aqui eu tenho a primeira correntinha que eu fiz, na alcinha que ficou aqui do lado de fora, na alcinha de trás, eu passo a minha agulha por dentro dessa alcinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, passo por dentro da alcinha, dei mais uma altura, não fecho, fiquei com duas laçadas na agulha, laço o fio que está vindo do rolo, tiro as duas de uma só vez. Faço uma corrente, viro meu trabalho. A partir de agora, fica mais fácil identificar o lugar correto para introduzir a agulha. Fiquei com essa alcinha aqui do lado de fora, passo o gancho da minha agulha nessa alcinha, pesquei o fio, passei por dentro dessa primeira alcinha, dei altura, duas alcinhas no gancho da minha agulha, laço o fio que está vindo do rolo, fecho as duas de uma só vez. Faço uma corrente, viro meu trabalho. Fiquei com essa alcinha do lado de fora, passo a minha agulha por dentro dela,
pesco o fio que está vindo do rolo, passei por dentro da alcinha, fiquei com 2 no gancho da minha agulha, laço o fio que está vindo do rolo, tiro as 2 de uma só vez. E assim eu vou fazendo por aproximadamente 50 centímetros. Lembrando que esse tamanho é opcional, se você quiser fazer maior ou menor, é só dar continuidade ao trabalho. Vou adiantar a minha alça e volto com vocês para colocar o outro mosquetão. Fiz aproximadamente 50 centímetros, peguei o meu outro mosquetão, eu vou posicionar ele aqui por cima dessa minha alça, dessa forma, passo a minha agulha por dentro do mosquetão, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, trouxe aqui para frente, fecho fazendo um ponto baixo. Vou passar a agulha bem no centro do ponto aqui da minha alça, então aqui eu vou achar um espaço para introduzir a minha agulha, vou passar por dentro do mosquetão, vou pescar o fio, trazer aqui para frente e fazer mais um ponto baixo. Dessa forma, o meu mosquetão, ele fica bem firme. Vou dar uma esticada aqui no meu fio e já posso cortar para fazer o arremate. Vou puxar todo o meu fio, vou vir com uma agulha menor, escondendo esse fio entre os meus pontos e lá no final eu coloco um pinguinho de cola. Se você está gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidade por aqui. Para finalizar, peguei a minha argola articulada e vou colocar na parte de trás da minha mochila, bem no centro. Deixei a minha argola bem firme aqui na parte de trás, pego a minha alça e encaixo o mosquetão aqui na argola. As 2 alças. Depois de ter encaixado o mosquetão na argola articulada, eu pego a outra ponta e coloco aqui na parte feita em crochê, em cada lateral. E esse foi o resultado final da minha peça, alças todas feitas em crochê, mas aqui também pode ser utilizado corrente, se você preferir. Aqui na parte da frente, a aba em montana, uma peça bem diferente, toda feita na fita de malha. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!